Olá, que Deus abençoe você abundantemente. Mais uma vez, vamos dar continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica e estamos passando pela carta do apóstolo Paulo aos Efésios, agora capítulo 3. Se você tem gostado desse conteúdo, não esqueça de dar o seu gosto, de partilhar esse vídeo e, claro, nós começamos sempre com uma oração. E sempre que você for ler a palavra de Deus, inicie dessa forma, orando, pedindo a Deus que Ele te dê o entendimento dela, tá bom? Senhor Deus, mais uma vez, eu peço a Ti que o Senhor nos abra o entendimento, porque o que nós precisamos, a nossa maior necessidade não se encontra neste mundo, mas estar nas Tuas mãos, está na Tua presença, está na Tua palavra. O Senhor é a palavra viva. Por isso, nos revista de vida, de força e abençoe abundantemente essa pessoa que tem participado desse propósito de ler toda a Bíblia em ordem cronológica. Que ela seja revestida de força e poder. Eu entrego tudo nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Efésios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós os gentios. Comentário, Paulo prisioneiro. Enquanto escrevia essa carta aos Efésios, Paulo estava em prisão domiciliar em Roma. Ao dizer por esta causa, o apóstolo revela que o motivo da sua punição era o conteúdo das suas pregações aos gentios. Ele aproveitava o seu tempo atendendo as pessoas e escrevendo cartas que eram enviadas às igrejas a fim de sustentá-las. Dessa forma, Paulo servia ao Senhor Jesus. Sua reação ante o sofrimento é um contraste à reação de muitos que, ao passarem por momentos difíceis, desanimam, murmuram e até se revoltam contra Deus. As lutas na vida do justo são oportunidades de amadurecimento espiritual e não motivos para a prostração. Quem reage com confiança perante as adversidades terá o privilégio de vivenciar experiências com Deus. Ele era prisioneiro fisicamente, mas livre espiritualmente. Porque quantas pessoas hoje estão, por exemplo, têm a vida delas livres, não estão encarceradas, Estão livres, elas podem ir e vir, fazer o que elas bem entendem da sua vida, mas espiritualmente elas têm algemas, estão presas, Então, a pessoa, quando se encontra com Jesus, ela também se torna livre. Ela pode estar na condição de Paulo, preso, domiciliarmente, porém, livre, liberta. 2. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este ministério manifestado, pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O comentário do 4 e 5, o ministério de Jesus Cristo. O Antigo Testamento anunciava a respeito do Messias e da sua obra, mas não revelava totalmente os privilégios da nova aliança. Por milênios permaneceu oculto aos olhos, aos homens, e ministérios de que, por meio do Filho, o Pai, uniria os céus e a terra, judeus e gentios. Com isso não haveria mais separação entre os povos, pois todos estariam incluídos no plano divino da salvação. No triunfo do Senhor Jesus, como homem, sempre os principados e as potestades, o ser humano tem acesso à vida eterna com ele. O Salvador é a verdade revelada, o ministério que estivera guardado pelos séculos dos séculos. Hoje, ele se manifesta ao mundo por meio do seu Espírito em nós. Com isso, usa a nossa vida a fim de revelar aos demais essa mesma verdade àqueles que estão perdidos em seus pecados. Hoje nós temos esse privilégio de termos a revelação do Filho de Deus na nossa vida. Então, não há mais por que vivermos afastados de Deus, uma vez que temos o Senhor Jesus, a não ser que
queiramos viver de acordo com a nossa vontade. 6. A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Comentário: o mínimo de todos. Paulo possuía uma característica peculiar. Todas as vezes que falava algo sobre si, ele atribuía à misericórdia divina o fato de ser um pregador do Evangelho. Paulo se denominava o menor de todos os cristãos e o principal pecador, pois perseguiu a igreja. Ao agir assim, ele evitava honras para si e fazia com que os olhos de todos se voltassem somente para o Salvador. A pessoa que tem um espírito humilde reconhece sua pequenez e se humilha diante de Deus, por isso é exaltado por ele. E sabe, uma característica que marca a pessoa é que o que ela reconhece, né, as suas falhas que ela reconhece diante de Deus, ela também reconhece diante do outro ser humano. Por exemplo, quantos maridos não aceitam pedir desculpas às suas esposas? Sabem que estão errados, pode até orar, meu Deus, eu errei com a minha esposa, mas não pedem para ela. E vice-versa, né? A esposa para o marido também. Então, isso acontece. Paulo, ele vê a sua condição espiritual. Por quê? Porque ele perseguiu a igreja. Então, ele sente, né, a dor que ele infligiu à vida de tantas pessoas. Então, essa é a dor que nós também temos que carregar, né? A dor do que nós fizemos e fazemos quando nós desprezamos ao Senhor Jesus. A parte B do versículo diz: as riquezas de Cristo são infinitas. Elas extravasam no valor, na variedade e na quantidade, de forma que não há palavras para defini-las. Paulo as descreve como incompreensíveis, pois não há capacidade humana para entender a profundidade delas. Essa riqueza está no caráter do Senhor Jesus, que é pleno de justiça, compaixão, paciência, perdão e de tantas outras qualidades extraordinárias. A riqueza do seu amor nos proporcionou reconciliação com Deus e acesso à sua presença. Além disso, nos tornou parte da igreja celestial, participantes das promessas feitas a Abraão, morada do seu Santo Espírito, espelho da glória do Altíssimo, neste mundo e muito mais. Porém, tudo isto é apenas um reflexo das riquezas futuras que os filhos herdarão do Deus Pai na eternidade. As riquezas incompreensíveis de Cristo, né? Riquezas. As riquezas para o mundo é o ouro, é a prata, é o bronze, né? É o valor, é a moeda, né? A moeda digital. Mas para Deus as riquezas estão contidas aqui nesta palavra, né? E nós somos um vaso de barro que também recebemos a riqueza de Deus, o Espírito Santo. 9. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Olha que revelação, né? Tudo criou por meio de Jesus Cristo. Então, por isso que o apóstolo João, ele começa lá no Evangelho, no capítulo 1, dizendo que ele era o Verbo, que estava com Deus, e ele era o Deus e que se fez carne. No 10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Comentário: a multiforme sabedoria divina. O Altíssimo usa essa sabedoria de diversas formas, de acordo com seus planos. Essa sabedoria foi mostrada ao homem na criação, mas foi exibida de modo primoroso quando Deus promoveu redenção para a humanidade, sacrificando o próprio Filho. O soberano foi capaz de conduzir o justo à morte para salvar injustos e pecadores. Assim, por meio do Senhor Jesus, judeus e gentios podem estar unidos, desfrutando dos privilégios que ele conquistou na cruz, pela igreja.
se refere à missão que aqueles que pertencem ao Salvador têm. Diante disso, cabe a nós vivermos dentro dos padrões divinos e difundir o Evangelho pelo mundo. Com fidelidade, a Igreja prega aos homens a multiforme sabedoria de Deus e tem nos anjos assíduos espectadores, pois eles anelam perscrutar as boas novas da salvação. E que tamanha revelação Ele nos deu, né, através do Senhor Jesus, e hoje nós temos acesso a ela, né? 11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então, olha só, primeiro, no qual temos ousadia e acesso com confiança. Então, nós não precisamos mais ficar intimidados ou com medo, mas nós podemos ser ousados e ter acesso com confiança, né? O véu foi rasgado, então agora eu posso entrar pela fé para ter acesso a Deus através de Jesus. 13. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que é a vossa glória. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. O comentário: me ponho de joelhos. Os judeus tinham o costume de orar em pé, com a cabeça erguida e com os olhos fitos no céu. Certas vezes se colocavam de joelhos e indicava que a oração tinha um caráter de urgência. Além disso, desse gesto expressava a humildade e o sincero desejo pelo socorro divino. O Senhor Jesus, em plena agonia, orou dessa forma no Getsemane. De igual modo, Paulo se propôs a orar pelos Efésios, porquanto ansiava que a palavra de Deus permanecesse no íntimo de cada um deles. Assim também os servos que desejam formar discípulos para o Senhor Jesus, além do trabalho árduo de ensinar, necessitam se empenhar na oração por eles. Somente assim haverá frutos, crescimento na fé e edificação da igreja. Então ele não queria que os efésios ficassem escandalizados porque ele estava preso. E isso pode acontecer, por exemplo. Você não espera ficar doente, digamos, ser uma pessoa de muita fé, ajuda muitas pessoas e de repente fica doente. Ah, mas como é possível, né? Você ajuda tanta gente e agora está doente? Não faz sentido. Natural, nós somos vasos de barro, né? E ele, o apóstolo, estava sofrendo uma injúria, uma perseguição, uma injustiça, mas havia um propósito que Deus estava usando Paulo naquele sentido. Então eu não quero que ele se escandalize. Por isso ele, então, ora no 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Comentário: segundo as riquezas da sua glória. A oração de Paulo pelos Efésios é ousada, pois ele pede que Deus os fortaleça, os favoreça conforme a medida da plenitude da sua glória, ou seja, com a totalidade do seu ser. Nenhum homem consegue imaginar a imensidão da glória e do poder do Altíssimo, porém, mesmo sem saber essa exata proporção, o apóstolo teve a intrepidez de pedir bênçãos para a igreja de acordo com a plenitude dessa grandeza. Assim como Paulo, não podemos limitar nossa visão a respeito do Todo-Poderoso. Nossas orações e nossos pedidos expressam se realmente cremos no que diz a palavra de Deus e na sua grandeza. O Senhor tem disposição em nos atender, mas para isso precisamos manifestar a fé. Eu vou me concentrar nessa parte B, que ele diz: vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então, todos nós temos a alma, nós somos fortalecidos na alma. Talvez no corpo ainda sintamos fraqueza. Digamos, quanto mais velha a pessoa for, mais ela vai ter fraqueza, debilidades. Mas no homem interior dela, ela estará forte. Como Caleb, né? Caleb já tinha sua idade, mas ele falou: estou pronto para entrar e sair de uma batalha. Assim também temos que ser nós. Então, quem nos concede força? O poder do Espírito Santo. Ele nos concede essa força para permanecermos fiéis a Deus até o fim. No 17,
para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando enraizados e fundados em amor. Comentário: habite pela fé. Mediante a fé, o homem alcança o alto privilégio de ter o Senhor Jesus habitando dentro de si. No passado, Deus derramou sua presença no tabernáculo e no templo, mas agora ele escolhe o interior humano para transformá-lo em sua casa. Essa grande honra é concedida àqueles que vivem a fé genuína na palavra do Altíssimo. E que lindo, né, isso aqui? Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. E ele habita através do Espírito Santo. Por isso que nós vemos a Santíssima Trindade, né? O Deus Pai, o Deus Filho, no Senhor Jesus, e o Deus Espírito Santo. Os três, eles são um só. É um só Deus. Mas me explique melhor. É um mistério. É o mistério da criação. Não há mais explicação. É isso. E eu creio na Santíssima Trindade. O Pai, Filho e o Espírito Santo. Eles são um só. Então, quando você recebe o Espírito Santo, você vai estar recebendo o Deus Pai, o Deus Filho, através do Espírito Santo. Nós tivemos 3 eras, né? A era do Deus Pai, em que ele se manifestou com maravilhas, com prodígios, com milagres, em que ele se manifestava no templo, ele encheu o templo da glória dele. Nós vimos a era do Deus Filho, né? Quando o Senhor Jesus aqui andou, fez milagres, fez coisas extraordinárias e pregou o Evangelho, quer dizer, as boas notícias da salvação. Hoje nós vivemos na era do Deus Espírito Santo. Então, ele está e ele quer habitar em nós e ele precisa de nós para se manifestar neste mundo. Ele não depende de nós, mas ele nos usa como um instrumento dele para fazer o trabalho, a obra de evangelização. 18. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Vou ler já o comentário do 18. As dimensões do amor de Cristo. Paulo usa unidades de medida para tentar mensurar a extensão do amor do Senhor Jesus. Em outras palavras, o apóstolo disse que a largura do amor divino é capaz de envolver toda a humanidade, pois alcança a todos sem qualquer distinção. O seu comprimento abrange toda a nossa vida, do passado ao futuro. Afinal, o Senhor nos ama tanto que apaga os nossos pecados quando são confessados. Além disso, a sua profundidade é imensurável, uma vez que é capaz de resgatar o mais indigno pecador das profundezas do inferno e perdoá-lo. E a sua altura leva os aflitos até a luz e os transforma em filhos e herdeiros de Deus. As dimensões desse amor inesgotável podem ser comparadas às proporções da cruz. De fato, não podemos mencionar o amor do Senhor Jesus por nós sem nos lembrarmos do seu sacrifício, que foi a maior prova do seu eterno amor pela humanidade. E seguindo para o 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O comentário: cheios de toda a plenitude de Deus. As orações de Paulo revelam sua comunhão com o Senhor e sua fé inabalável nele. Elas são cheias de adoração, intrepidez e instrução, pois são resultados da sua profunda intimidade com o Todo-Poderoso. Assim, o apóstolo ora para que os efésios sejam cheios de toda a plenitude de Deus, ou seja, ele deseja que esses novos convertidos recebam a totalidade do Senhor em suas vidas. Sabemos que o Altíssimo é infinito, inesgotável e perfeito, enquanto nós, seres humanos, somos o oposto disso. No entanto, Paulo não vê neste contraste um obstáculo para o seu pedido. Sabemos que a plenitude de Deus é dada a nós por meio do seu Espírito. Isso significa que aqueles que o possuem têm a unidade perfeita do céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro de si. Quando nós conhecemos esse amor, o amor de Cristo, né, ele excede todo o entendimento. Por quê?
Porque o relacionamento, por exemplo, de pais a filhos, né? O amor que os pais têm para com os filhos podem fazer o que eles fizerem, não vão deixar de ser filhos e eles vão continuar amando os filhos, né? E o amor de Deus, ele é muito superior a esse amor. É um amor sobrenatural. É um amor tão grande que nós não conseguimos compreender. Como que ele foi capaz de dar o próprio filho, né, para morrer por nós, sendo que a culpa era nossa e ele foi inocente. Então, nós começamos a olhar para o amor de Cristo e recebemos ele dentro de nós. E quando isso acontece, nós passamos também a amar como Deus amou. Nós passamos a amar aqueles que nos ofendem, perdoar aqueles que nos fizeram mal. Nós passamos a querer o bem dos outros. Então o amor de Cristo nos transforma, né? Como diz Paulo, nos constrange para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, quem tem o amor de Cristo tem o amor de Deus dentro dele. 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. O comentário do 20, segundo o poder que em nós opera. Para o Altíssimo não há pedido difícil ou mesmo impossível de ser atendido. Deus é onipotente, portanto, ele é capaz de cumprir todas as promessas que fez em sua palavra. Assim, surpreende os que creem nele com bênçãos superiores ao que pedem ou pensam. O Senhor provou sua grande disposição em nos auxiliar, concedendo-nos até mesmo o seu próprio Espírito para habitar em nosso ser. Isso excede a qualquer anseio humano. Afinal, imagine ter o mesmo Espírito que habitou no Senhor Jesus, o ressuscitou dentre os mortos e o colocou à direita do Pai, habitando no nosso interior. Há algo maior do que esses feitos extraordinários? Certamente não. Portanto, aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós, não dará também com ele todas as coisas. Está em Romanos 8,32 esse trecho. Porém, embora a grandeza de Deus seja evidente, ele age de acordo com o poder do Espírito Santo em nós. Não há proveito algum se interessar pelo poder divino para resolver problemas e desprezar o seu Espírito, que é a sua maior riqueza. Uma comparação assim muito simples, né, de pensar. Imagine, uma pessoa quer se casar com a outra pela riqueza que ela tem. Não, eu não quero fulano na minha cama, eu não quero morar com ele, eu só quero a riqueza dele. Eu só quero desfrutar do que ele pode me proporcionar. Muitos querem casar com Deus assim. Querem porque tem algo a oferecer, mas não porque elas querem um compromisso, né? O amor é uma entrega. Então as pessoas que não amam, não se entregam, não obedecem. É isso. E quem ama? Quem ama obedece. É isso. Não é um sentimento, né? É muito maior do que isso. É uma entrega total de vida, tá bom? Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.